E aí, meu amigo, como é que você tá? Como é que você tá, minha amiga? Bem-vindo para mais um vídeo do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU e tanta coisa legal que está acontecendo. E antes até de começar esse vídeo, eu queria falar para você que o Ministério Integre, ele realmente tem criado vários eventos e várias coisas muito especiais, não só os vídeos que a gente lança aqui todos os sábados, e nós queremos convidar você a conhecer um pouquinho mais a gente. Então você entra em contato com a conexão da IBNU ou vai lá nos fazer uma visita, que eu tenho certeza que vai ser muito legal você conhecer a gente. Olha só que coisa, hein? E também vai ser muito legal conhecer você e fazer parte dessa grande comunidade de jovens que tem realmente desejado, de uma forma muito especial, conhecer mais a Deus, amá-lo por quem ele é e também desenvolver os laços com outras pessoas, criando pontes de amizade, de relacionamento e de ajuda, realmente criando pessoas que têm desejo de servir outras pessoas e fazer uma grande diferença no mundo, que é, na verdade, aquilo que, de certa forma, é um ponto daquilo que Eclesiastes tem tentado nos ensinar. Afinal de contas, o livro que parece ser tão pessimista, tão cheio de coisas vazias, na verdade a gente viu que ele apresenta uma perspectiva de vida muito positiva. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. E hoje, para falar um pouquinho mais sobre o livro de Eclesiastes, a gente vai trabalhar hoje o capítulo 6. Estão comigo aqui a Juliana e a Carol. São duas pessoas que já têm aparecido bastante aqui. E aí, como é que vocês estão? Dupla dinâmica aqui, a gente normalmente quando a Carol tá, eu tô, ou quando eu tô, a Carol tá, então já é uma dupla meio A gente já está acostumada, né, Ju? É exatamente. bom, é sempre bom participar dessa conversa. E eu estendo o convite do Edilian. Não participe só daqui da conversa online, vem conhecer a gente. A gente está agora no nosso novo lugar, na rua Tiago Duarte, número 25. Então, todo mundo convidado para todas as programações aí. Acompanhe o Integre, não só aqui online, mas também no presencial. Então, são todos muito bem-vindos. Bora conversar sobre esse Eclesiastes aí. Ixi, vamos lá que a coisa aqui tá muito boa. O que que a gente tem? O livro de Eclesiastes, a gente tem falado isso em todo o vídeo, e é sempre importante a gente relembrar qual é essa perspectiva que o livro está trazendo. A gente acredita que o livro tem uma mensagem muito especial para cada um de nós, que somos jovens aí, você que está nos ouvindo, mesmo que não seja um jovem tão jovenzinho, mas a ideia principal é que todos nós estamos diante de um grande mestre que está nos ensinando. É alguém que já experimentou de muita coisa na vida, é alguém que é muito sábio, né? Afinal de contas, a perspectiva de que ele está aqui, está conversando com a gente, e que ele realmente quer compartilhar conosco algo para nossa vida, algo que vai fazer uma grande diferença para a gente. Ele então investigou a vida a partir daquilo que ele viu e daquilo que ele vivenciou. E as questões da nossa vida, elas estão basicamente assim. Tudo aquilo que nós somos hoje são frutos daquilo que foi passado para nós através dos nossos pais, dos nossos professores, através daquilo que nós vimos e também através daquilo que nós experimentamos. E às vezes essas questões são meio duras e delicadas. Algumas delas envolvem aquilo que o começo desse capítulo ele começa a falar. Porque ele começa a falar sobre algumas coisas que são meio absurdas na nossa vida e na nossa sociedade. E você? Como é que você está vendo essas questões? Eu tenho certeza que tem coisas absurdas que você também vê na sua cidade aí, onde quer que esteja. Provavelmente questões que envolvam a injustiça, provavelmente coisas que envolvam questões que dizem respeito à política, dizem questão até mesmo, sei lá, ao futebol, dizem respeito a um monte de coisas da vida, e ele começa a apresentar absurdos. Eu acho que tem alguns absurdos que realmente são parte de coisas estranhas da vida. Aquela pessoa que de repente quer mudar a vida, quer mudar as coisas, e ela se entrega para
começar a fazer trabalho e começa 1, 2, 3 empregos diferentes e no final do dia, ou chega ao final do mês, ela recebe aqueles 2, 3 salários da onde ela trabalhou, mas ela não tem energia nem sequer para pedir a pizza pelo iFood, de tão cansada que ela tá. Parece que esses absurdos daquilo que a vida apresenta estão aqui contidos nesse comecinho do capítulo 6 de Eclesiastes. Guilherme, isso que você está falando, a gente não precisa... É bom ler esse capítulo e prestar atenção nisso, mas às vezes a gente não precisa nem de tanta sabedoria, ou é só a gente começar a observar em volta da gente esse tipo de coisa que o Eclesiastes fala, coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, às vezes uma pessoa que se cuida muito, que presta atenção na saúde, mas de repente é acometida por uma doença incurável, uma doença genética, alguma coisa degenerativa, e você não tem o que fazer com relação àquilo. Então, muitas coisas parecem que não fazem sentido. Às vezes a gente planta coisas e não colhe lá na frente, ou a gente colhe coisas que a gente não plantou. Então, quando a gente começa a observar esse tipo de coisa, parece que dá um desânimo mesmo. E aí, talvez seja isso que o Eclesiastes está falando pra gente. Ele começa a conversar sobre coisas coisas pelas quais a gente passa. Mas uma coisa muito interessante, quando você conversa com alguém que já passou pela situação que você passa, isso parece que dá um consolo. Então, não sou só eu que estou enxergando injustiças. Então, peraí, tá? Tem mais pessoas vendo que tem uma coisa errada, né? Que algo de errado não está certo. Tem mais pessoas comigo, assim, observando que tem muitas coisas na vida que não fazem sentido. Mas aí o Eclesiastes não para por aí, né? Esse professor de sabedoria, ele continua conversando com a gente, e daqui a pouco ele vai dar uma amenizada no discurso, e ele parece que brinca com esse agridoce, né? Ele mostra pra gente a realidade nua e crua, né? A dura realidade que a gente vive, mas aí daqui a pouco ele fala a respeito de alguma coisa que pode fazer com que isso fique mais amenizado. Não sei se a Ju enxerga muitas injustiças por aí no seu contexto. Claro, não tem muito como você sair na rua e você enxergar injustiça nenhuma, né? Uma que eu estava até conversando com meu pai há pouco tempo, foi no estágio, que mesmo eu não estando lá há muito tempo, mas que uma mulher foi mandada embora do estágio e eu vi gente chorando porque ela foi mandada embora. Eu vi gente, tipo, desesperada porque ela foi mandada embora e tudo mais. E uma pessoa que as outras pessoas pareciam ter muito amor e carinho. Então, e aí quando a pessoa que foi substituí-la chegou, né, foi extremamente seca, assim, foi uma grande diferença entre uma e outra, eu tendo sido dadas boas-vindas ali, né, as duas pessoas me deram boas-vindas ao lugar, mas eu vi uma clara diferença do porquê então as pessoas gostavam tanto da que foi embora e não gostavam muito da que ficou. Sim, e a gente percebe algumas coisas que realmente o texto parece mostrar. Olha só que interessante. Ele começa dizendo assim, ó, vinha ainda outro mal debaixo do sol. Então, sem sombra de dúvida, isso está ligado com aquilo que ele terminou de falar no capítulo 5. E se você lembrar do capítulo 5, no finalzinho, ele diz que quando Deus concede riquezas e bem a alguém, ele capacita essa pessoa a desfrutar disso. O capítulo 5, então, envolveu pessoas que têm, mas não desfrutam, ou têm com princípios, na verdade, com ideias equivocadas para fins que não são bons, e outros para quem Deus dá, e inclusive permite que essas pessoas desfrutem. E olha só que interessante, isso está no versículo 19 do capítulo 5, tá? Aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, esse livro que muitas pessoas acham que é um livro tão mal-humorado e tão para baixo, ele está mostrando e está tentando revelar para a gente que existe um perigo que nos ronda. Esse perigo envolve a não percepção da graça
do amor, da bondade do Senhor para conosco, que nos concede, além da vida eterna, além de um relacionamento de amor com Ele, além dessa oportunidade de fazermos parte da sua família, ou seja, tantas coisas que nós ganhamos através de Jesus, do nosso Senhor. Ele nos dá outras coisas também que envolvem a realidade daquilo que nós temos aqui. Afinal de contas, nós temos conta para pagar. Nós não queremos, mas nós temos. Nós queremos ter as coisas, mas não as contas para pagar. Pelo menos eu sou assim. Mas nós temos as contas para pagar, nós precisamos de um lugar para habitar, nós precisamos, e é bom dar algum tipo de conforto para nossa família. Tudo isso é bom, é desejável, tudo isso é importante. Agora, o capítulo parece dar aquela continuidade, fazendo esse contraste com alguém que Deus dá algo e essa pessoa consegue desfrutar dessas coisas que ele deu, e outras pessoas para quem também Deus dá. O versículo 2 diz: Deus dá riquezas, bens e até honra ao homem, de modo que não fica faltando nada para ele. Só que ele não percebe que ele está deixando de desfrutar dessas questões. E, gente, às vezes a gente pensa muito na perspectiva financeira. E o texto aqui fala sobre riquezas, bens, o que está conectado com isso. Mas quantas outras coisas a gente deixa de desfrutar também? Por exemplo, de um bom tempo com amigos, de um bom tempo com a família, de um tempo de qualidade, de uma, às vezes até mesmo de uma boa conversa para jogar fora, né, com nossos amigos, que muitas vezes relaxa mais do que, sei lá, dormir ou ficar assim, porque isso faz parte de algo tão especial da vida. E quantos homens e mulheres, e até mesmo filhos, aí no sentido de não os pais, né, mas as crianças, deixam de aproveitar as coisas por essas coisas que recebem, vamos dizer assim. Quantas e quantas famílias, por causa das coisas que tem e que recebe, não tem relacionamento porque o pai o dia, manhã, tarde, noite, fora no trabalho, a mãe também, os filhos muitas vezes também. E eu tenho filhas, e as minhas filhas já estão um pouco maiorzinhas, já estão grandinhas, já, né? Uma com 20, outra com 16, então você percebe que eu já não tô tão jovem assim, né? Mas é um pouquinho menos jovem, não é que não deixa. Um pouco menos, né? Mas ainda jovem. E quanto é importante essa questão do desfrutar o tempo juntos. Como muitas vezes a gente perde isso. Desculpa te interromper, isso que você está falando é muito legal, porque às vezes a gente considera dinheiro a coisa mais valiosa, mas o tempo é muito precioso. Exatamente. E o tempo é aquilo que não volta, que é, inclusive, um pouco daquilo que o texto vai demonstrar, né? Porque ele fala sobre viver muito tempo, sobre algumas coisas nesse sentido, mas o tempo não volta. Às vezes até algum tipo de bem você pode perder e com trabalho e outras coisas recuperar. Mas o tempo, por exemplo, de ter com os seus filhos, isso não volta mais. Se você não teve, não vai ter mais. E quantas famílias hoje desestruturadas, onde filho não quer ter relacionamento com o pai, né? Não quer nem falar, nem ver os pais. E aí, onde foi que eu errei? Aí, se você olha lá no fundo, lá atrás, né? Quantas vezes o filho estava ali querendo ter algum tipo de contato com os pais e os pais não tinham tempo, não tinham paciência, ou sei lá quantas outras coisas, e simplesmente a coisa não rolou, né? Então, é importante a gente ver isso. E tem uma parte aqui que ele fala de que adianta você viver 2000 anos, né? E não conseguir aproveitar esse tempo que você tem de maneira... a gente usa muito essa expressão, tempo de qualidade, né? Uhum. O pessoal usa muito essa expressão. E é muito interessante, eu fiquei pensando sobre isso quando estava lendo esse texto, porque a gente não percebe o passar do tempo. A gente, às vezes, quando a gente é jovem, a gente brinca com isso. A gente acha que vai ter o resto da vida. E aí, o que o Eclesiastes está falando é que você não sabe se você vai ter, quanto tempo de vida você tem.
Então, algumas coisas podem surpreender a gente na vida, inclusive coisas que a gente considera injustas. Por exemplo, um acidente ou alguma coisa que possa acontecer, ou uma doença, a gente não sabe, porque a gente não controla isso. E os outros capítulos do Eclesiastes já falaram isso pra gente, né? Então, essa questão de o que você está buscando nesse tempo que você tem. E aí ele começa a falar de buscar riqueza, de buscar dinheiro pelo dinheiro, de você tentar conquistar coisas e você não aproveitar o dia que você tem, que é hoje, de maneira agradecida, de maneira a reconhecer que foi Deus que te deu isso, que é um presente de Deus, o tempo é o presente de Deus, a sua saúde, a sua disposição, o seu trabalho, tudo que você consegue conquistar é um presente de Deus e Ele te dá para você aproveitar isso no tempo que você tem hoje. E ele faz um encaixe muito interessante de todas essas coisas, né? É muito sensacional. Se a gente para ler com cuidado, pensando nisso, que esse professor de sabedoria está dizendo para a gente, é encaixar as nossas conquistas dentro do pouco tempo que a gente tem, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Tomar cuidado para não se arrepender também, né? Porque realmente você não sabe para onde você está indo, ou para onde você vai, o que vai acontecer com você, se você vai ficar morando aqui, por exemplo, em São Paulo, que nem a gente, ou se você vai receber uma proposta e você vai para outro lugar e você vai continuar tendo as mesmas pessoas aqui perto de você, os seus amigos, né? Eu tive muito isso quando eu fui viajar, que eu fiquei 6 meses longe da minha família, eu fiquei tipo, nossa, era uma coisa tão comum, era tão normal, eu, sei lá, minha mãe fazia almoço para mim, tipo, era uma coisa que não é mais uma coisa que eu agradecia por existir, tipo, por ter, entendeu? Só tinha, era comum. A gente se acostuma com a rotina, né, Ju? A gente começa a estar tão cotidiano que a gente até esquece que é importante. Exatamente. Aí quando você não tem mais, aí você fica, né, nossa, mas por que não tem mais? Como assim? Como assim minha roupa ela não simplesmente aparece magicamente lavada e dobrada no meu guarda-roupa? O que está acontecendo? Mas esse tempo que realmente, como falando, alguma coisa material que você tenha, tipo, não, eu prefiro ir, sei lá, num shopping ao invés de ficar com essa pessoa. Não, o shopping não vai sair dali, sabe? Ele vai continuar lá, a não ser que, sei lá, caia uma bomba em cima do shopping, num incêndio no shopping. Mas aquela pessoa, você não sabe o que vai acontecer, porque a pessoa é 1000 vezes mais frágil do que o shopping. Então, você realmente colocar na balança o que é mais importante, o que realmente você precisa nesse momento. É realmente tão importante assim o que você quer fazer no shopping? Tipo, você não vai se arrepender disso depois, você tem total certeza. Então... Eu tinha um amigo professor, que ele tinha uma frase que ele sempre falava, e a frase é: privilégios presumidos promovem a perda da percepção de práticas prejudiciais. Ó, repeti, hein? Privilégios presumidos promovem a perda da percepção de práticas prejudiciais. O que isso envolve? Muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente, em vez de entender aquilo como uma grande bênção e a gente ser grato e aproveitar aquilo que a gente tem, a gente começa a vê-la como simplesmente algo que nós temos, vamos assim, o direito de ter. E aí a gente deixa de ser agradecido. Às vezes, aí a gente perde a opção ou perde a possibilidade de ver o colorido que aquilo tem. E a gente passa a ter práticas que são prejudiciais. Porque daí a gente deixa de ser agradecido por aquelas coisas, a gente deixa de ver a beleza daquelas coisas. E assim, de certa forma, com um monte de coisa. Há pouco tempo atrás, eu estava lá viajando pelo norte do Brasil, junto com a Juliana. E aí a gente, quando chega, a gente vê aquelas cenas, né, por exemplo, do pôr do sol no rio, na floresta e tal, aquela coisa, e a gente fala assim, cara, que coisa linda.
Você vê ali a revoada de pássaro, aí você vê aquilo no dia seguinte, e revoada várias vezes. Aí daqui a pouco você tá tentando fazer alguma coisa, passa a revoada, você reclama, pô, o barulho. E você começa a ter uma atitude, que é a atitude que ele fala aqui, que o mestre coloca. Quando ele diz assim, ó, todo o esforço, versículo 7, né? Todo esforço do homem feito para a sua boca. Tudo aquilo que parece que a gente faz só pensando na gente, no nosso bem-estar, e a gente não coloca mais na balança esse desfrutar daquilo que Deus nos deu. Seja ele de uma bela visão. Tem um livro do C.S. Lewis, né, que é muito interessante, que é o livro da Abolição do Homem, onde ele, de certa forma, ele coloca uma cena bem interessante. Dois amigos chegam diante de uma cachoeira. E aí, então, como que a gente vai lidar com essa questão? Você tem um que está lá olhando para aquela beleza criada por Deus e tudo, e que maravilha, e todo feliz, e o outro que tá o quê? Caramba, meu, como foi difícil chegar até aqui. Aqui tá tudo úmido, sabe? Tá frio, a água é gelada. Então, a gente deixa de desfrutar a vida aproveitando daquilo. E, gente, isso é muito interessante. Porque quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, no livro de João, ele fala aqueles 7 eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Mas quando ele fala especificamente sobre ele ser o bom pastor, ele começa a desenvolver a questão e ele vai falar que ele cuida de nós, ele coloca a gente no seu aprisco, ele coloca a gente nos lugares especiais, e ele fala, olha, a verdade é que eu quero que vocês vivam uma vida abundante. É que vocês vivam uma vida que vale a pena, vivam uma vida que tem sentido. E olha ao seu redor, sério, primeiro olhe para você mesmo. A sua vida realmente faz sentido? A vida das pessoas que estão ao seu redor fazem sentido? Ou a gente tá como o Pink Floyd, né, no The Wall, só aquele bando de, parece, robozinhos, sem ter nenhuma percepção de nada, sendo como Master of Puppets aí do Metallica, vai pra gente sair do Pink Floyd. A gente fica viajando nas bandas de metal aí. Como se a gente realmente fosse aí alguma coisa que não, sabe, que simplesmente tá acontecendo e estamos na inércia até cair no buraco e não ter mais vida. E ele vai falar isso aí, porque nesse capítulo 6, ele fala, olha, se você pensar, né, eu tô tentando achar aqui o texto onde ele fala, olha, o homem, todo esforço do homem é feito para sua boca, que vantagem tem o sábio, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja, não faz sentido. E aí ele vai dizer assim no versículo 10, tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Interessante essa expressão, já se sabe o que o homem é. E parece que a gente está desenvolvendo vidas vazias sem que a gente saiba quem a gente é. Na verdade, a filosofia parece que até hoje está tentando responder essa pergunta, que o mestre de Eclesiastes já fala assim, ó, a gente já sabe o que o homem é. O homem é uma criação, a coroa da criação de Deus, feito para revelar e para demonstrar a sua glória. Caramba, é um fim no sentido de propósito aqui, né? É um propósito glorioso demais que tem na nossa vida, para a gente desperdiçar simplesmente correndo atrás de nada. Guilherme, sabe que isso que você está falando me lembrou de uma história, e aí, tipo, eu vou contar a história, mas aí uma coisa que eu lembrei também. A gente, é muito legal a gente se relacionar, igual como a gente está lendo o Eclesiastes aqui, eu estou me imaginando sentada diante desse professor de sabedoria e ele repartindo a vida comigo. E é o que a gente faz aqui nesse nosso bate-papo, a gente reparte ideias, a gente faz... Isso é muito importante, por quê? Exato. Porque isso faz a gente retornar, às vezes, dar uma chacoalhada para um choque de realidade. Porque, como você falou que você estava lá no norte e vendo aquelas paisagens maravilhosas e revolta de pássaros, quem mora nesse lugar já está acostumado com isso. Uhum. Né? É isso aí. Aí alguém que é diferente do lugar, chega e fala, nossa, que belo. Aí quem é do lugar fala, nossa, é mesmo. Então é legal quando a gente interage, a gente se desperta um no outro, essa questão de propósito, essa questão de quem é você, o que você está fazendo e qual é o seu lugar.
Eu lembro que eu conheci uma menina da Irlanda, e na época que eu morava no Rio de Janeiro, e foi numa época assim de verão, ela veio para cá para o Brasil e ela nunca tinha visto tempestade de raio. Ela nunca tinha visto. Não, na região da Irlanda que ela mora não tem. E a gente no Rio todo verão acontece, a gente está super acostumado com isso. E quando ela viu aquele clarão, aquela nuvem, que eu vi a cara de encantamento dela, eu falei, nossa, realmente é bonito, né? Vamos admirar. Então é muito legal quando a gente tem esse tipo de percepção. Ou a gente vai para algum lugar diferente, que a gente tem esse encantamento, ou alguém de um outro lugar vem para a nossa realidade e fala, nossa, presta atenção no que está ao redor de você, presta atenção, né, na sua vida, nas coisas que você está fazendo. Como isso é importante. E eu acho que um dos capítulos passados falou sobre isso, né? Falou sobre é melhor serem dois do que um, porque a gente se ajuda. Quando a gente está envolvido entre amigos e conversando e trocando ideia, a gente se ajuda, a gente se desperta. Exato. Isso é muito legal. Exato. Lembrar que o ser humano é um ser sociável, né? Então, tipo, você não pode deixar as coisas caírem na mesmice, não pode deixar aquilo se tornar uma rotina, porque realmente, como a Carol mesmo disse, se uma outra pessoa vem aqui, eu pensando muito lá no lugar onde eu estava junto com o meu pai, eu mandei uma foto de como é meu bairro por uma das pessoas que vai me mandar mensagem, e a pessoa ficou, nossa, a casa de vocês é tão diferente, porque a casa daqui, ela é pintada e tem muro e todas essas coisas assim, e ela não tem isso, porque a casa aqui, na verdade, tem rua de asfalto e lá é tipo terra ou mato, então e algumas coisas de tipo, a gente tem eletricidade o tempo inteiro e não precisa se preocupar com isso. Isso é uma coisa muito fácil, de fácil acesso. E lá não tem, lá não é de fácil acesso. Lá tem, mas não de tão fácil acesso assim. Então, assim, é muito interessante você ver que você, quando vai para algum lugar, você traz de volta a beleza daquele lugar, ou as coisas que aquele lugar tem que são lindas, mas você também percebe as coisas que na sua casa são muito confortáveis e são muito boas. Então, é sempre uma troca, por isso que, bom, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, independente com quem, porque eu gosto muito de saber como é que é a pessoa, como é que é o lugar que a pessoa viveu, como é que a pessoa, como é a casa da pessoa, ou principalmente se a pessoa é de uma cultura diferente, mora num lugar diferente, porque realmente é muito interessante você ficar sabendo dessas coisas. Quando a gente vai chegando pro final do capítulo 5 aqui, ou melhor, capítulo 6, né? Desculpa. Algumas coisas também me saltam os olhos pra gente finalizar, fechar essa situação. Então ele começa falando sobre algo aí que envolve, parece que um vazio, porque afinal de contas a pessoa tem, mas não aproveita. Mas quando ele chega no versículo 6, ele fala, olha, a ideia é que você aproveite aquilo que você possui. E quando ele chega no final, ele incrementa isso. Olha só. Ali entre o versículo 8 e 9, ele vai falar assim, olha, que vantagem tem nas coisas? Que vantagem tem o pobre que mal consegue sobreviver? Aí ele vai falar, olha, já que as coisas a gente não entende direito como é que funciona, faz o seguinte, aproveite o agora. Aproveite o agora. Não pense no, amanhã vai ser melhor. Já viu gente assim? Não, eu vou trabalhar agora porque daí amanhã eu vou desfrutar. Mano, desfrute a vida agora. E ele vai dizer mais, ele diz assim, ó, o que aconteceu, aconteceu. Eu tô lendo na versão a mensagem aqui, tá? Versículo 10. Seu destino já está definido. O que aconteceu já foi, não tem mais o que correr atrás. E não adianta você agora querer discutir com Deus, o Todo-Poderoso, pelo que já aconteceu. Mas aproveite o agora. E eu creio que isso é algo que a gente pode fazer. Você pode aproveitar o agora. Agora, acabando esse vídeo, você pode aproveitar a sua vida. De repente, tem alguém que você precisa trocar uma ideia? Tem alguém que faz tempo que você não conversa? Tem alguém que de repente até teve uma situação que não foi tão boa e que você precisa acertar? Cara, aproveite o tempo. Vai fazer. Cara, você tá com aquele plano de repente, sei lá, andar de bike, sei lá, fazer o quê? Assistir um filme que faz tempo que você queria assistir? Então aproveite. Hoje é sabadão. Se você tem aí esse tempo, aproveite, vá fazer.
encontre com seus amigos, e, enfim, vá viver a vida. Viva a vida, porque a vida faz sentido, a vida é um dom precioso de Deus para cada um de nós, e Ele quer que você viva e tenha uma vida boa. Então aproveite isso. Não é mais ou menos isso? Guilherme, enquanto você estava falando isso, me veio um negócio na cabeça que é muito interessante, porque essa questão de a gente aproveitar a vida, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque pode ser que a gente entenda o Eclesiastes falando assim, vai, né, fazer o que você quiser agora, sem se preocupar com amanhã, faz o que você quiser do jeito que você quiser. E não é bem isso que ele está falando. Porque, por exemplo, a gente pode querer aproveitar as coisas, consumir tudo o que eu tenho para consumir agora, porque eu não sei o que vai ser amanhã, mas não é esse o ponto. É realmente aproveitar o que eu tenho de bom e desfrutar de uma boa comida, ser agradecido por aquilo que eu tenho nas mãos e sem querer desesperadamente, porque a gente vive numa sociedade muito de consumo e de querer postar tudo que eu estou fazendo agora, né? Então, deixa eu pedir uma comida legal aqui no restaurante, deixa eu tirar foto que eu quero no Instagram. E aí vou postar nos stories todos os meus passos hoje, porque eu estou indo em tal lugar, eu vou correr no parque, não sei o que, não sei o que. Não é isso que o Eclesiastes está falando. Ele está falando de você realmente entrar naquilo que você está fazendo agora. Está fazendo uma refeição? Olha para o seu prato, que comida gostosa que você está comendo. Está conversando com alguém? Olha para a pessoa, presta atenção nela, desfruta dessa conversa. Está parado no trânsito, a gente mora em São Paulo, está parado no trânsito, observa o céu, né? Vê, às vezes, dependendo de onde você estiver passando, tem árvores na rua, então observa, né, a natureza, desfruta daquele momento. Então é nesse sentido, eu fiquei pensando sobre isso, porque aí às vezes a gente tem uma pressa de querer fazer tudo num dia só, ainda postar tudo que está fazendo. Não é desse jeito que o Eclesiastes está ensinando a gente a aproveitar a vida, mas é realmente desfrutar de cada momento com gratidão, entendendo que Deus está dando aquilo pra gente naquele momento e que aquilo é o que a gente tem, naquela hora, naquele momento, naquele tempo, aquilo nas mãos. É isso mesmo, e até mesmo essa questão, a gente falou um pouquinho sobre ela no capítulo anterior, sobre essa questão de você querer viver uma aparência, né? Então, e não é realmente viver de aparência, não é essa a ideia que a gente quer aproveitar, né? Mas a gente quer exatamente que você também não fique parado, vá viver e viva realmente. E a sua vida não precisa ser compartilhada com quem não tá. A vida pode ser compartilhada com quem tá. E a Carol falou bem. Às vezes você tá ali numa mesa com outras pessoas comendo e tá mostrando, postando a sua foto para alguém que tá em outro lugar comentar e você responder, e a pessoa que tá na tua frente, na mesa, você não tá conversando. Então aproveite esse momento com essa pessoa. Tenha esse momento singular e gostoso com ela. Bom, pessoal, esse é o capítulo 6, hein? Finalizamos, e foi um capítulo muito interessante, com uma lição bem importante para a gente viver, compartilhar das coisas. E é claro, a gente quer convidar você, nessa oportunidade, de repente, de viver, a estar com a gente do Ministério Integre. Olha, dia 23, nós vamos ter um evento especial. Nós vamos até o IBARC, que é o Instituto Brasileiro aí de Arqueologia Bíblica, né? E vai ser um tempo muito especial. Se você quer mais informações, manda uma mensagem lá para a Conexão. Vou colocar. Ixi, aí, ó, agora vai ficar em cima da Carol aí o telefone da Conexão. Mas olha aqui, ó. O telefone da Conexão é esse aqui. Entre em contato com a gente, falando, poxa vida, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero saber mais do Integre. E aí vem fazer parte com a gente para você conhecer, de repente ir com a gente nesse dia especial. Tudo gratuito, quer dizer, depois a gente vai comer um lanche, e aí o lanche cada um paga o seu. Mas ainda assim vai ser um tempo especial. E desfruta do seu lanche. E desfruta do seu lanche, ou se você quiser, claro, se vier batatinha, você pode compartilhar comigo, que a gente sempre vai estar feliz. Mas é isso. Carol, muito obrigado. Ju, também muito obrigado por mais esse vídeo. Querem dar uma última palavra aí, assim, de agradecimento? Alguma última recomendação que queira deixar?
Gente, sempre uma alegria muito grande compartilhar desse momento. Eu gosto muito de estar junto com vocês aqui nesse tempo. E não percam cenas dos próximos capítulos. O Professor de Sabedoria ainda não terminou. As coisas ainda vão fazer mais sentido. É isso aí, não percam a cena dos próximos capítulos e venham para o IBNU conhecer a gente. Conhecer todo mundo que faz parte dos vídeos. A gente vai estar feliz de receber vocês. É isso aí. E olha aí, se você está em São Paulo, amanhã, que é domingo, a nossa celebração presencial começa às 10h30 da manhã, lá na rua Tianguá, número 25. Se você está fora, nossa celebração online começa às 9h30 aqui no canal do YouTube da IBNU, tá bom? Grande abraço para todos. Tchau!